Ai, 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 galerinha, fazia tempo que eu não aparecia aqui no canal. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os assuntos, né, dessa semana, até porque a semana rendeu bastante. Mas antes de prosseguir, já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, senhoras e senhores, trazer aí os tópicos deste vídeo que nós vamos falar aqui no canal. Tá aqui os tópicos: Grêmio versus imprensa. As declarações do presidente Alberto Guerra, as ameaças do Renato Portaluppi e também, né, a luta do Grêmio contra o rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal. Mas antes eu quero pedir para você, se inscreva no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o like, enfim. Aproveite que agora prometo aparecer com mais frequência aqui no canal para falar sobre esses assuntos. Muito bem, pessoal, vamos lá. Renato versus imprensa, presidente Alberto Guerra versus imprensa, enfim, tá uma guerra declarada, né? Foi dado aí o estopim entre o técnico e também a presidência do Grêmio sobre tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Bom, de fato, vamos lá. É preciso a gente pontuar tudo que está acontecendo. Na terça-feira, na prévia do jogo, né, entre Grêmio e Cruzeiro, né, um repórter, né, setorista do Grêmio e até identificado, né, gremista, ele acabou soltando uma nota que o Martin Braithwaite, né, o centroavante dinamarquês da equipe do Grêmio, teria procurado o presidente Alberto Guerra, ter ido no gabinete do presidente lá na Arena do Grêmio reclamar dos trabalhos feitos pelo técnico Renato Portaluppi. Obviamente que isso aí repercutiu pessimamente dentro do Grêmio, principalmente no vestiário e também, né, externamente, né, com muitas críticas a essa informação que acabou surgindo na última terça-feira. Na própria concentração do Grêmio, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ele acabou dando uma entrevista, né, para veículos isentos e para veículos identificados. E a entrevista foi péssima, foi horrorosa, né, porque ele acabou, né, dizendo que não só ofendendo o profissional, que aí é do jogo, ele pode não gostar do profissional, ele pode não achar o profissional bom, ele pode não achar o trabalho do profissional bom, isso é tudo do jogo. Mas aí o presidente Alberto Guerra, ele acabou partindo para uma seara bastante perigosa, que ele acabou ofendendo a mãe do profissional. E aí ele acabou pegando pesadíssimo, né? Aí ele acabou errando totalmente a mão. Bueno. Só que isso aí teve, né, acabou tendo outros capítulos e esses capítulos acabaram, né, acontecendo na entrevista coletiva pós-jogo, empate do Grêmio, 1-1. Que o Renato vai para a coletiva e não fala de futebol, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo que está acompanhando, né, o Renato nesses últimos anos do Grêmio, principalmente nesse ano, que é o ano de mais dificuldade que o Grêmio tem, né, que o Grêmio está lutando até aí as últimas rodadas contra o rebaixamento, o Renato não vai falar de aspectos táticos, né, de mudanças, porque a gente está vendo que o Renato está no seu pior momento como treinador. Tá? E ele não gosta muito de ser confrontado a respeito disso. Ficou bastante claro que ele tem esse pouco de dificuldade nesse. Quando ele é confrontado, quando ele é perguntado sobre questões táticas, sobre questões técnicas e por que o time dele não está rendendo dentro de campo. Só que o Renato acabou passando do ponto nessa entrevista coletiva. Dessa entrevista coletiva, a declaração dele é um tom de ameaça mesmo. Fica claro e nítido que ele está ameaçando. Mas claro que do lado de imprensa, nós também não podemos ser inocentes, porque tem muitos companheiros que estão de posse desse objeto aqui, chamado microfone, ou seja, nos seus canais de YouTube, ou seja, em veículos de grande repercussão, e aí a gente pode colocar os isentos, aqueles que são identificados que estão na imprensa tradicional e aqueles que estão inseridos na imprensa identificada.
tem muito companheiro que não tem a menor responsabilidade com aquilo que ele está falando. E aí acaba gerando muito problema. Será realmente que eu não estou duvidando da informação do colega, mas a reação ela foi bastante descabida, bastante desproporcional e dá a entender que realmente houve um ruído nessa questão aí do atacante dinamarquês ter procurado a presidência para reclamar dos treinos do Renato. E o Renato, obviamente, que não ia afastar o jogador agora, porque iria dar muito na cara e iria confirmar, né, a informação. Mas o fato é que essa informação ela é a menos importante de todas as outras informações que a gente já teve, né, acesso por parte, né, da imprensa. A imprensa, às vezes, ela acaba extrapolando, ela não tem cuidado com a informação. E às vezes é preciso ter esse cuidado, porque às vezes a gente não sabe o que o jogador, o que o técnico está passando. Eles ganham milhões, eles precisam lidar com as críticas, eles precisam lidar com a pressão. Relativo. Isso é relativo. Tem jogador e tem técnico que vai para o confronto, que ele não está nem aí, ele acaba, né, confrontando, ele acaba devolvendo para a crítica ou a informação para aquele que passou essa informação. Mas, neste caso, né, não tem santo do lado da imprensa e não tem santo também por parte do presidente do Grêmio e também por parte do Renato Portaluppi. Essa relação entre Renato e imprensa, ela é extremamente bélica e já não é de hoje. Já há bastante tempo tem essa relação bastante atritosa, né? O Renato, ele não gosta de ser confrontado, né? E a imprensa costuma bater muito nele. Não só a imprensa isenta, mas também a imprensa identificada. E tem vários canais que acabam batendo bastante no Renato. E eu acho que pode-se fazer crítica, e eu acho que o Renato tem que melhorar nisso, né? Ele tem que aceitar as críticas e pode-se fazer as críticas, mas claro que quem está fazendo as críticas, ele não é dono da razão e ele tem que ter cuidado no momento de fazer as críticas, né? Então, a gente tem que ter também, e aí eu discordo um pouco dos companheiros que fazem aquele corporativismo, soltam nota da SEG, de todos os órgãos de imprensa, contra o Renato, contra o Grêmio, contra tudo, enfim. A ameaça do Renato, ela acontece e ela é péssima, ela é horrorosa. Mas se você pegar um dia e ficar passando de canal em canal, de emissora em emissora, você vai ouvir cada barbaridade e cada pessoa falando sem a menor responsabilidade, que, meu amigo, é preocupante. É preocupante. O cara vai lá e fala e acha que aquilo não vai repercutir, acha que aquilo não vai reverberar. E por vezes é até fogo amigo. É até informação que sai de dentro do próprio clube para mexer algumas situações dentro do clube. Isso aí a gente sabe que acontece e muito. Eu que fui setorista, eu sei muito bem o que acontece. Quando alguém dentro do clube quer que alguma coisa aconteça, eles utilizam a imprensa para medir a torcida. Nós vamos contratar tal jogador. Mas tal jogador é isso, é aquilo e é assado. Mas isso aí vai repercutir mal na torcida. Mas vamos jogar para o repórter vai lançar isso para a torcida e aí nós vamos ver. Se der essa repercussão, né, ruim, nós não contratamos o cara. Mas se der uma repercussão boa, a gente contrata o cara. Isso aí é a coisa mais comum que tem. Normalmente, eles utilizam sempre o pessoal da imprensa isenta, né? Lança essa informação e aí acaba medindo com a torcida se realmente pode ou não contratar, né, tal jogador, tal profissional, enfim. Isso aí é muito comum no futebol. O Renato já tinha tido outros episódios desse confronto direto com a imprensa, né? Inclusive com o pessoal da Band, ele teve esse confronto e agora, né, ele teve esse confronto também
com o pessoal identificado, né? Então, tá uma relação bastante bélica, tá uma relação bastante perigosa. O Renato até soltou uma nota dizendo que ele não ameaçou, mas o jeito que ele falou, né, é um jeito que fica bastante perigoso e dá a entender que ele está incitando a torcida a procurar, né, o pessoal da imprensa para dar aquele aperto, para dizer que os caras vão passar aperto. E muitas vezes a imprensa ela passa algumas notícias, por vezes verídicas, por vezes inverídicas, e até em alguns momentos desnecessária, principalmente quando o jogador está na folga dele. Quando o jogador está na folga dele, se o cara quiser encher o toba de canha, o cara pode fazer o que ele quiser, né? E aí ele vai ser cobrado pelo desempenho dentro dele dentro do campo. Se ele não performar dentro do campo, ele tem que ser cobrado. Ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada e dentro do campo ele não performar, ele vai ser cobrado por causa disso. Então, às vezes, alguns companheiros da imprensa vão para o microfone, vão para os seus blogs, vão para os seus canais do YouTube e às vezes eles acabam agindo com um certo ponto de irresponsabilidade. Eu estou sendo bem moderado aqui nesse comentário, com um certo ponto de irresponsabilidade, e alguns dele agem na total irresponsabilidade. Porque do mesmo jeito que o Renato está ameaçando eles, está dizendo que eles lidam na rua, que eles vão encontrar a torcida, os jogadores também vão ter esse contato com o torcedor. Então acaba ficando perigoso também para os jogadores. Então é preciso, né, ter um pouco mais de responsabilidade no momento de passar a informação e de não jogar a informação ao ar e também não jogar, porque jogador também é ser humano, assim como os profissionais de imprensa, os profissionais do microfone, eles também pedem respeito, né? E eles também precisam agir com responsabilidade no momento em que eles querem passar informação. Mas a gente não sabe, às vezes, o que o cara tá passando em casa, né? Às vezes, nós profissionais de imprensa estamos num mau momento, estamos com problema em casa, problema com o filho, problema com a esposa, problema com a mãe, problema com o pai, e aí a gente vai para um dia de trabalho e não tem uma boa atuação. É a mesma coisa com o jogador. Mas só porque o jogador ganha milhões, eles não podem ter problemas pessoais, eles não podem estar num dia ruim, eles não podem no campo performar errado, não pode, né? Os caras têm que ser máquinas. Enfim, a gente precisa também ter esse respeito. Por vezes, o pessoal de imprensa, isso aí é muito comum, hein? Isso aí é muito comum. Os nossos amiguinhos, eles não gostam de ser contrariados, né? Eles acham que eles são os donos da razão. Eles acham que são os donos da palavra, né? Então, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. E porque, né, tal companheiro estudou sobre tal assunto, ele acha que ele pode opinar sobre aquilo. É importante lembrar que o papel do jornalista é apurar e informar. Ele não pode ser uma pessoa especialista em um assunto em que ele não é. E a gente vê muito disso acontecer agora na nossa imprensa. Então, gente, é preciso ter muito calma, é preciso agir em certos momentos com a razão. O tom da entrevista do Renato foi péssimo, foi horrível, porque ele ameaçou. Ele deixou claro, por mais que ele depois, na sua nota oficial, né, nas suas redes sociais, ele tenha dito que nunca ameaçou ninguém. Mas aquilo ali é uma ameaça. As palavras foram péssimas, foram palavras ruins. Mas que do lado de quem está com o microfone não tem santo e por vezes precisa ter responsabilidade. E até vou dizer uma coisa, os companheiros aí podem até ficar bravo, né? Mas eu não sou corporativista, né? Até porque, né, a gente sabe que no nosso meio só tem aquelas 3 palavrinhas, né? Só tem FDP, né? Só tem um querendo comer o rabo do outro. A gente sabe como é que funciona isso na imprensa, né?
dificilmente tu vai encontrar um amigo, dificilmente tu vai encontrar alguém que queira o teu bem. Tu vai sempre encontrar um que queira te enrabar. Isso aí é muito comum na imprensa. Mas o que eu queria dizer é que precisa ter responsabilidade na hora de soltar a notícia. Tenta conversar com o cara. A fonte que me passou é uma fonte muito digna. Cara, conversa com o cara, vê se o cara negou, larga a informação para o torcedor fazer a interpretação. Não faça o apuramento da notícia, não faça a apuração da notícia e você mesmo dá o veredito da notícia. Eu aprendi assim, os dois lados da notícia. O lado da fonte, o lado do presidente, o lado do treinador e, meu amigo, a torcida que faça a interpretação. Até porque me parece que os nossos coleguinhas, que os meus coleguinhas de profissão, eles menosprezam o torcedor. Eles acham que o torcedor não tem o direito de ter discernimento daquilo que está sendo noticiado. Ele acha que o torcedor não sabe ser interpretativo. Ele sabe que o torcedor não sabe entender aquilo que está se falando. Enfim, é uma situação bastante complicada, né? Nós tivemos aí várias notas de todas as associações de cronistas. Repito, mais uma vez, a entrevista do Renato, o tom da entrevista do Renato, as palavras utilizadas pelo Renato, elas são péssimas, elas são horrorosas. A entrevista do Alberto Guerra, ela é de um péssimo gosto, ela é irresponsável. Isso aí até acho que está com muita razão profissional em processar o presidente, porque ele passou de todos os limites. O Alberto Guerra passou de todos os limites. Ele faltou com respeito, não com o profissional, porque com o profissional a gente pode criticar, a gente pode não achar o cara um bom profissional, que ele não desempenha bem. Isso aí é normal. Isso aí é normal. Mas a partir do momento que algumas críticas e algumas ofensas, elas passam, e algumas opiniões, melhor dizendo, elas passam de opiniões e acabam sendo ofensas, aí, né, o cidadão que está dando opinião, o cidadão que ele está falando sobre, ele tem que lidar quando volta, né? Quando volta. Então, ficou uma situação bastante perigosa, né? Em Renato e imprensa, Alberto Guerra e imprensa, e eu acho que isso aí está longe de acabar. Mas eu acho que tem que ter um cuidado de ambas as partes. Não só os nossos companheiros começar com corporativismo, porque nós somos toda hora xingados pelo Renato, porque o Renato está incitando a violência, porque o Renato está pedindo para a torcida pegar o pessoal na rua, mas também o pessoal tem que ter um pouco de responsabilidade na hora de passar a informação. E o Renato é muito inteligente, o Renato é vencedor. Como ele diz, eu sou bom pra caramba. E o Renato é bom pra caramba, ele é um bom treinador, mas só que ele precisa também saber lidar com as críticas. As críticas do trabalho dele, que não é um trabalho bom. O Grêmio não tem absolutamente nada, o Grêmio está jogando mal, e ele tem que saber lidar com isso, ele tem que saber responder, ele tem que saber falar sobre futebol. O Renato tem esse grande problema, que quando fala sobre futebol com ele, ele acaba tangenciando, ele acaba indo para outro lado. Então ele precisa saber também falar de futebol, ter o contraponto, explicar o que ele tentou fazer, o que acabou não dando certo. Enfim, é do jogo. A gente tem vários treinadores que acabam utilizando. Vamos pegar o exemplo aí do técnico do Atlético, né, que vai para a entrevista coletiva e ele fala bastante de futebol, das questões, o Milito, né, não para pegar aqui o exemplo do Roger, né, porque o Roger tá conseguindo lidar bem e como o Inter tá jogando bem, né, não tem muito essa questão de erros,
né, de problemas, né? Então, um bom momento ele acaba também ajustando isso. E é preciso também levar em consideração que o Grêmio está num momento ruim, o Renato está pressionado, né? Ele é o maior ídolo da história do Grêmio. E imagina o cara que deu 2 Libertadores pro Grêmio, uma como jogador e a outra, né, como técnico. Imagina se ele tirou o Grêmio da Série B do Campeonato Brasileiro, ou ajudou, né, a tirar o Grêmio da Série B do Campeonato Brasileiro, que o Roger começou esse trabalho, e depois o Renato, né, acabou terminando, né, esse trabalho que foi iniciado pelo Roger. Imagina se ele leva, né, o Grêmio para a segunda divisão, né? Seria ruim também para ele. Então é preciso entender que ele está acuado, que ele está pressionado. Acho que o Renato nunca teve um momento tão ruim no Grêmio como ele está tendo agora. Então, numa casa que ele é ídolo, numa casa em que ele manda aprender e manda soltar, que ele, além de ser técnico, ele é também dirigente, ele contrata jogador, ele indica jogador, ele participa ativamente das coisas do Grêmio. Imagina, né, se o Renato ele leva o Grêmio para a segunda divisão, né? É complicado, tem que entender também essa situação. Então, eu acho que às vezes as críticas por parte da imprensa, ela é demasiada. Então, eu acho que criticar o trabalho, criticar a formatação, a escalação, Renato, por que colocou esse jogador, por que colocou o Rodrigo Caio, por que não colocou o Jeromel, por que não colocou o Kahneman, por que não colocou o João Pedro, por que não colocou o Soteldo, por que não colocou o Aravena, por que não colocou o Cristaldo, enfim. Eu acho que essa crítica, qual a leitura, Renato, que tu fez quando colocou o Aravena e não colocou o Bright White, ou não colocou o Diego Costa? Isso aí eu acho que é do jogo. Discutir futebol, fazer pergunta tática, fazer pergunta das movimentações, das trocas, eu acho que é do jogo. Eu acho que é do jogo. Mas a partir do momento em que o pessoal perde um pouquinho também a mão na hora das perguntas, pressiona, tenta tirar, além do mais, porque às vezes, né, há uma competição entre os companheiros para ver quem é que faz a melhor pergunta na coletiva e para ver também quem é que deixa o treinador na maior saia justa. Isso aí, ó, pra cima de mim não, né, gente? Pra cima de mim não, né? Eu sei como é que é muito bem que os companheiros lidam. Então eu acho que dá para questionar o Renato e o Renato também precisa entender que ele não está no bom momento e que ele vai ser questionado por tudo aquilo que ele conquistou. O Renato ele tá sendo questionado pelo trabalho dele no Grêmio, porque ele já entregou muito pro Grêmio. Ele já entregou uma Copa Libertadores, ele já entregou uma Copa do Brasil, ele já entregou inúmeros campeonatos gaúchos, enfim. Ele já entregou muita coisa pro torcedor do Grêmio. Não à toa ele é o maior ídolo da história do Grêmio, um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Nesse mau momento, o torcedor está tentando se agarrar em alguma coisa do ídolo, daquele que deu muito, para tentar, né, fazer com que o Grêmio permaneça na primeira divisão. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? É o principal ponto em relação ao Renato, que precisa também, né, tirar um pouco o pé do acelerador. O Renato está passando um pouquinho do ponto e eu não discordo, né, do momento, dos nervos estarem à flor da pele, por conta que é um momento péssimo do Grêmio, é um momento péssimo do Renato, é um momento ruim do Renato. O Renato está num momento ruim, né? A maioria das coisas que ele está tentando fazer. E olha, e não é por omissão, né, que as coisas estão ruins no Grêmio. É por uma questão que não está dando certo. O trabalho do Renato não está fluindo. O trabalho do Renato não está acontecendo. Então, ele está tentando mudar, mas não está acontecendo as coisas. Então, é normal que há esse questionamento em relação ao trabalho do Renato no campo. No campo. O que o Renato faz nas séries, o que o Renato negociou com a presidência, o que a presidência liberou, aí a presidência tem que ser cobrada. Aí, se o Renato teve mais folga do que deveria, isso aí é a direção que deve ser cobrada. Porque se a direção entendia que o Renato podia ficar, a direção precisa ser cobrada. E aí o torcedor tem o direito de cobrar, porque o torcedor ajuda, o torcedor compra ingresso, o torcedor é sócio, enfim. Eu só acho que, por vezes,
os nossos amiguinhos, os nossos companheiros de imprensa, eles se colocam num pedestal que por vezes não é deles. Eles acham que eles são intocáveis e já deu para ver que eles não são intocáveis e que eles precisam também fazer uma meia-culpa que às vezes os nossos companheiros eles acabam extrapolando e às vezes sendo desrespeitosos também com os jogadores. Claro que o jogador, se ele fez errado, ele merece ser criticado, ele merece ser pontuado, mas às vezes a crítica ela é exagerada e às vezes a crítica ela é uma crítica sem saber o real motivo do que, por exemplo, que o cara não está rendendo dentro do campo. Então, é preciso ter um pouco de cuidado. Beleza, pessoal? O vídeo ficou longo, mas é um assunto do momento, está repercutindo, eu acho que eu precisava falar sobre isso. Te inscreve no canal, ativa aí as notificações clicando no sininho, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.